E outra, pode ser que seja a nossa última Santa Ceia. O dia do arrebatamento está aí, irmãos. E não tem outra coisa senão nos capacitarmos para irmos para o céu. Amém. Dois caminhos, ou o céu ou o inferno. E o inferno está tão próximo das nossas casas, entrando dentro dos nossos lares, alimentando muitas mentes, e às vezes nós não estamos percebendo. Quem sabe para você essa seja o último sermão e você está dizendo: vou me despedir da igreja. O problema é seu, meu irmão. Meu negócio não é contigo, meu negócio é com Deus. Amém? E se o Espírito Santo te trouxe você aqui, eu vou deixar bem claro para você: Ele vai tratar de você. Não é pela tua vontade, é pela vontade dele. Amém? Deixa bem claro aqui. Porque eu não tenho papo na língua, sou um homem de Deus, não sou um guri pequeno, sou um homem de Deus e vim aqui para realizar a obra de Deus. E a obra de Deus é confrontar você com a verdade, mostrar para você qual é o caminho, para que você tome a decisão. Não eu não preciso tomar, é você que tem que tomar de acordo com a palavra de Deus. Eu posso ouvir amém? Amém. É isso que nós precisamos, injeção da verdade, amém? E não ocultá-la, porque senão seremos hipócritas e não chegaremos ao céu. Eu posso ouvir amém? Amém. Irmão, queremos falar nessa noite sobre talento. Já ouvimos várias pregações sobre isso, mas o talento que eu quero me referir aqui não é outro senão aquelas atribuições das quais Deus deu para nós. Eu quero falar aqui como talento, como moeda, mas eu quero falar aqui nessa noite, embora vamos usá-la como exemplo, mas quero trazer aqui talentos como compromissos que temos com Deus, dons que Deus nos deu e que não estamos usando. Amém? Baseado lá naquela parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. Eu não vou fazer a leitura porque é muito extenso, mas eu tenho plena convicção que você, como cristão, que já conhece a palavra de Deus, que tem estudado ela anualmente, sabe de que parábola eu estou me referindo. Amém? E eu vejo aqui, eu vou sintetizar essa parábola aqui. Eu vejo Jesus ilustrando aqui a história de um homem que provavelmente era um homem rico, certo? E esse homem, ele ausentou-se no seu país e chama, antes de ausentar-se, alguns dos seus servos e lhes dá talentos para que eles administrem enquanto esse senhor estiver fora. Sintetizando essa parte. E cada um desses homens, eram 13, eles receberam uma quantidade de talento. E aquele senhor, depois de muito tempo, ele volta e resolve acertar as contas com os 3 homens que estavam incumbidos de administrar suas riquezas. Amém? E o que me chama a atenção aqui é algumas lições que nós aprendemos aqui. 2 deles aprenderam a administrar muito bem esse talento. Porém, aquele que recebeu menos foi duramente criticado e punido. Por que ele foi? Porque ele não fez com que aquele talento que ele recebeu rendesse durante todo aquele tempo. Você entendeu isso? Quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor nos capacita. E às vezes nós não estamos usando essa capacitação adequadamente. E por isso temos frustrações. E por isso temos problemas nos relacionamentos, seja no âmbito familiar, conjugal, profissional. E nesta noite o Senhor nos trará 3 lições básicas que aprenderemos com a palavra dos talentos. 3 lições básicas, mas com uma profundidade tremenda. Eu quero dar continuidade nessa explicação, que eu olho aqui no primeiro momento, eu vejo primeira coisa, antes de nós darmos continuidade nesta lição sobre os talentos, é relembrarmos que quando nós estamos falando sobre o talento aqui,
embora ele seja mencionado como valor, eu quero trazer esses talentos no sentido de dons e capacidades. Amém? O talento era uma peça valiosa, era uma peça de ouro, ou poderia ser também de prata, e era muito valiosa. E estima-se, em comparação nos dias de hoje, o valor desse talento em 60 mil reais. Então aquele que ganhou um talento, ele não recebeu pouco, era uma boa quantia. E nós podemos, obviamente, na interpretação do ensino dessa história que Jesus nos mostra, através do capítulo 25, versículo já lido, entendermos que Jesus Cristo, Ele é esse Senhor da parábola. E que Ele muito nos dá coisas valiosas, dons, capacidades, possibilidades e oportunidades, mas não é para ficar guardados, é para nós usarmos e multiplicarmos em nossa vida, e principalmente para o reino de Deus. As maiores frustrações nas vidas dos cristãos é porque eles têm talentos e não usam esses talentos. E aí torna-se uma vida choca, uma vida hipócrita, uma vida sem alegria, a não ser a momentânea. Eu olho lá para trás e vejo que quantas dificuldades eu tive, no estado de miséria que em alguns momentos eu e minha esposa nos encontrávamos, não porque nós queríamos aquilo, mas porque nós não tínhamos ainda Jesus. Mas o dia que nós aceitamos a Jesus, a nossa vida mudou. As nossas amizades não foram as mesmas. O nosso convívio social não foi mais o mesmo. E eu aprendi uma coisa: do lugar aonde eu saí, eu não poderia voltar mais. E às vezes eu vejo pessoas caindo nesse erro, ou é pela vontade da carne, ou por quem sabe pela ingenuidade. É natural essa briga que temos da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, e Paulo expressa isso quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 6 fala sobre isso. Mas a nossa luta é contra as potestades e os principados do ar, que nos influenciam muitas das vezes. E nós podemos tirar aqui algumas lições dessa parábola dos talentos. Eu quero destacar apenas 3, porque hoje temos a Santa Ceia e não quero me estender. Eu quero destacar apenas 3 que são importantíssimas, são estruturas para a nossa vida. Aleluia, Pai. E é algo que você já tem, que quem sabe você está enterrando, como esse que enterrou, por ignorância, por medo, por egoísmo, por inveja. Entenda uma coisa, irmão: quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, Ele é quem nos capacita, é Ele, é Ele. Deus nos dá talentos conforme a nossa capacidade. Nós não somos limitados, mas nós podemos nos limitar, porque até aqui, todos nós aqui, todos crescemos até um determinado nível e achamos que não podemos passar dele, ou não temos condições para passar. Mas quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, a minha Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Porque quem capacita é Deus. E se eu busco a Deus, Ele vai me capacitar e vai abrir novos horizontes para que eu seja reconhecido diante das autoridades terrenas. Amém, Senhor.
Porque queira ou não você aceitar, a minha Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 20, assim. Somos representantes eleitos de Deus para manifestar o seu amor na terra. Amém? Amém. Então Deus, Ele nos dá talentos conforme a nossa capacidade. E eu olho para essa parábola, eu vejo 3 homens que ganham quantidades diferentes de talentos, ou seja, responsabilidades diferentes segundo a capacidade de cada um. Está lá Mateus capítulo 25, versículo 15, ele fala sobre isso. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Mateus capítulo 25, versículo 15. Às vezes, nós por medo, às vezes, nós por insegurança, às vezes nós por falta de desenvolver a capacidade que é dada a nós por Deus, enterramos os nossos talentos. E aí acaba se desviando, chutando o balde, fazendo transferência de culpas, achando sempre um responsável pelo seu fracasso, pelo seu insucesso. Fica com medo. Se Deus está com você, você aceitou a Deus como seu Senhor, aceitou o seu Filho como seu Salvador, então por que temer? Então por que ficar inseguro? Deus, Ele não pode ir além, dar uma responsabilidade maior para você, se você não cumpre com a pouca que você tem. Isso chama-se enterrar o talento. Mas o interessante é que eu vejo aqui que ninguém recebeu pouco talento aqui, embora existiam diferenças, mas todos receberam. E o que recebeu menos, 60 mil reais, se fosse ver nos dias de hoje. Eu e você precisamos entender que pelo pouco que eu ainda tenho, é de muito valor. E eu posso fazer esse talento frutificar. 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 Você tem feito o seu talento frutificar? Você tem feito essa capacidade que Deus te deu frutificar em você? Irmãos, nós não podemos ser otários, nós não podemos ser bobos, nós não podemos ser tolos em pensar que só vim para a igreja. Quando venho nas quartas, sextas e domingos, eu vou ser salvo. Quando nós chegarmos lá, haverá um livro das obras, se é que nós vamos chegar. E esse livro se abrirá. E quando alguém lê o que deveria ser feito e não foi feito, isso chama-se negligência. Isso chama-se enterrar o talento. Nós temos enterrado o nosso talento. Deus deu talentos conforme a capacidade de cada um. A segunda lição que eu entendo aqui na vida dessas 3 pessoas é que Deus deseja que multipliquemos os talentos que nos dá. Você tem multiplicado o seu talento? Você tem multiplicado? Eu olho para o irmão Anderlei, eu vejo na vida dele uma luta muito intensa, uma guerra muito grande. E ele já teve momentos difíceis na vida dele, de lutas intensas, que a minha vontade era pegar ele assim, encher de castigo. Me pergunta, meu sangue. Mas quando dava essa vontade, eu ia para o joelho. E um dia ele chegou para mim, questionando alguma situação intensa de luta. Eu disse para ele: irmão, a única pessoa que pode melhorar a sua vida é você mesmo. A única pessoa que pode abençoar você é você mesmo. Eu não posso fazer nada por você, porque você não quer. Eu creio que aquele dia ele deve ter saído muito irado lá de cá. Talvez ele nem se lembre.
Mas depois daquele dia, houve uma resposta na vida dele. Glória a Deus. Houve um direcionamento. Houve uma diferença. Porque eu creio que naquele dia, depois de tanta intensidade de luta, ele olhou e viu que ele podia fazer mais. Ele podia multiplicar o seu talento. E pode ainda ir além. Amém. Pode ir muito mais. Eu olho para a irmã Natália, e o pouco que eu conheço dela, embora seja uma criança para mim, uma criança, assim como meu filho ainda com 25 anos é uma criança, e vocês como filhos na fé são crianças para mim, com todo o respeito, porque eu os amo. Eu vejo uma menina que sai do interior, que também tem uma luta intensa, me permita. Os pais não vivem juntos, ela tem pouco contato com o pai, mas é uma lutadora. Está fazendo jornalismo, sai daqui e vai para Blumenau. Trabalha, estuda, tem que lavar, passar e cozinhar, paga aluguel, paga água, luz, e aqui vai para ele. Quando pode, vai. E faz docinho. E faz docinho ainda. Com a minha ajuda. Com a ajuda do seu futuro esposo. Amém. E eu não falo isso para engrandecer ninguém, mas eu observo não só nela, em todos vocês, mas foram exemplos que Deus colocou no meu coração nesse momento para relatarmos aqui. Eu, a menina que eu tenho o quê? 20 anos? 19. Mas antes de conhecer Cristo, estava rebelde. Era pesada, brigava. E no início da sua jornada não foi fácil, teve alguns dias que eu teve que dar uma freada boa nela. E dar uns pepelecos espiritual, sabe? Para ela acordar. Pode ser que ela não tenha gostado, mas é um gatilho. Porque quando nós falamos a verdade, ela pode doer, mas é um remédio. E todo remédio bom, ele dói. Você já viu? Quando nós temos uma ferida aberta, passamos o tal do mertiolate, o que acontece? Dói, mas no outro dia está cicatrizado. Você está entendendo? Então, nós não podemos enterrar os talentos. Não podemos enterrar os talentos. Coisa ligada aí. Não podemos enterrar os nossos talentos. Você não vê ela aqui. Está fazendo curso de teologia, faz jornalismo, que período já do jornalismo? Quarto período, tá, falta o que mais? Mais 4? São 4 anos, irmão. Longe da família, longe do namorado. E ainda está fazendo o site da igreja. Está terminando, né? Amém. Muito bem. Está ali lutando. Não desiste. A mesma luta que você tem. Você já parou para pensar quantas privações essa menina teve? Quantos sorvetes ela gostaria de tomar e não conseguiu? Porque tinha que pagar a passagem de ônibus para chegar até aqui, porque vida de universitário não é fácil. O cara tem que fazer vaquinha para cortar pedacinho, dividir uma pizzazinha, dividir um negocinho. É ou não é quem? Sabe o egresso ali, ó, sabe disso? Você está entendendo? Tem que contar a grana para comprar uma camiseta, comprar um sapato melhor, uma calça melhor, e tem que comprar, mas a grana é curta, tem que pagar livro, pagar aluguel, nem sei por as coisas, mas tem que pagar. Mas está ali, não desiste. E chega domingo, namora um pouquinho, vai fazer docinho para vender na igreja, para auxiliar na manutenção da casa do Senhor. Não porque eu quero, porque ela entendeu o compromisso, a responsabilidade, o talento que foi entregue a ela, que foi entregue a você, que foi entregue a nós de uma forma geral. Amém. É isso que eu e você temos que fazer. Deus, Ele deseja que multipliquemos os talentos que Ele nos dá. Você tem multiplicado seu talento? Isso significa orar uns pelos outros, jejuar no mínimo 3 vezes por semana, em favor da obra de Deus, em favor da salvação de almas. Não é discutir religião. Para mim não interessa se você sabe ou se não sabe. O que interessa é que o Espírito de Deus, ele está ansioso para convencer as pessoas do pecado. Mas isso só pode acontecer se eu e você orarmos, jejuarmos e dissermos: Espírito Santo, faça uma obra na vida do fulano, faça uma obra na vida do ciclano.
E eu comprovo isso a você quando eu leio Atos capítulo 2, versículo 47, o finalzinho, que ele diz assim: e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, por causa do quê? Da comunhão, da união, do respeito que os irmãos tinham um com os outros. É isso que chama a atenção de Deus. Não interessa o quanto você sabe de teologia, não interessa se é teu irmão ou a tua irmã está em outra igreja que tem usos e costumes, isso não interessa para Deus. O que interessa é ser adorador, desenvolver o talento que Deus deu para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está desejando que você opere na obra dele. Você tem feito isso? Deus deseja que você multiplique os talentos que Ele te dá. Quando eu olho aqui, eu vejo no acerto de contas que aquele Senhor, Ele se alegra com os servos que multiplicaram os talentos que receberam, sem distinção, Ele se alegrou. Agora, o que recebeu menos, ele também foi honrado do mesmo jeito que o que recebeu mais. Ele foi honrado. Agora, o que o Senhor viu nessas três pessoas foi a fidelidade no uso desses talentos. Às vezes eu fico constrangido quando o irmão Anderlei diz: pastor, passa lá lavar o teu carro. Você não vai passar essa semana lá não? Às vezes eu fico mais de um mês sem lavar o carro. E ele pede: pastor, vai lá. E ele é testemunha disso, fico constrangido. Cadê o outro? Sumiu. Fico constrangido. Está lá. É ou não é verdade? E eu digo: não, deixa, só vou passar uma linha, deixa que eu te ajudo. Não, pastor, deixa comigo, mas eu vou lá e pego o paninho, lava aí que eu vou te ajudar, porque eu me sinto constrangido. Mas porque ele faz isso? Ele entendeu o princípio da fidelidade. Quando nós tratamos bem as pessoas, os homens de Deus, não que isso seja a regra, mas é um exemplo. Ele está desenvolvendo o seu talento. Eu quero pagar, ele não aceita. Não, pastor, não, eu já estou abençoado. E quando nós fazemos o bem para as pessoas, Deus, Ele nos abençoa. Glória a Deus. Fazer o bem sem olhar a quem? Deus olha a fidelidade. Sem mentira, pastor! Repreenda esse capeta em nome de Jesus no seu pensamento. E vou provar para você envergonhar Satanás mais um pouco aqui com a palavra de Deus, lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, versículo 20 a 21, quando o próprio Jesus diz: então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você entendeu? Você tem sido fiel com Deus? Você tem desenvolvido o seu talento? Lá onde Deus colocou você, é para você honrar Deus lá com as suas atitudes de verdade. Não adianta dizer: que Zé, eu sou crente, meu querido. Quando eu olho a carta de Tiago, ele fala que crente, até o diabo ele crê, estremece, mas ele não obedece. Agora, o que você não? Sou um cristão, um pequeno cristão, um seguidor de Cristo. É diferente. É diferente. É isso que chama a atenção de Deus. Não é a sua indumentária, não é o seu conhecimento, seja ele secular ou teológico, não é a sua posição eclesiástica, mas são as tuas atitudes como cristão na sociedade, no lugar onde você está vivendo, onde você convive. Glória a Deus. Fidelidade, Senhor. Fidelidade. Você já parou para pensar se você vai para o céu? Irmão, vou te dizer uma coisa, presta bem atenção, porque talvez essa seja a última vez. Aprenda uma coisa: quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, certo? Aí você era aquele camarada, brigando, discutindo, qualquer coisinha, ficava nervoso, já ia lá, já queria resolver na pancada.
Escuta bem, você agora se converteu, aceitou a Jesus, e aí você vê seus amigos discutindo e brigando, você vai lá querer separar. Sabe o que vai acontecer? Você vai entrar na paulada junto. Você vai ficar nervosinho, o bicho vai pegar para o seu lado, e o diabo vai usar você lá, e os caras vão dizer, tá vendo? Você quer crer que está aí brigando com os outros? Que testemunho eu estou dando? Que atitude eu estou tendo? Mas sabe o que a palavra de Deus fala para mim e para você? Não é da minha boca, é da palavra de Deus, e Deus sustenta isso, porque eu sou homem de Deus aqui nesse lugar. Sabe o que ele diz? Fugir de toda a aparência do mal. Amém. Amém. Sabe o que Paulo fala aos Efésios? A minha luta, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra os potestades e os principados do ar. Então, quando eu quero uma transformação na minha vida, ou melhor, na vida dos meus colegas, eu devo ter atitude. Qual é a atitude de alguém que tem dom de Deus e deve fiel com ele? Já de raiz de Jessé e bolacha de joelho. Oração e jejum, se eu quero ver meu irmão convertido, se eu quero ver a minha irmã convertida, se eu quero ver os meus colegas convertidos. Oração e jejum. Palavra de bem. Agora eu saí daqui para ir lá. Não sei se obter um resultado tão positivo assim. Por isso que a Bíblia nos exorta e diz: fugir de toda a aparência do mal. Paulo fala isso a Timóteo. Ele exorta Timóteo. Timóteo era um presbítero da igreja, era um pastor, novo, mas era. Ele fala para o camarada crente, não estava falando para o pessoal do mundo. Queridão, fuja de toda a aparência do mal. Você entendeu o recado dele? Sabe o que Davi falou? Correndo coisa cair na mão dos Deus vivos. Porque Deus, quando trata, querido, ele moe a gente assim, ó, e dói, tá? E não tem oração que alivie. Você vai passar pelo tratamento. Então vigia. Porque vai doer. Vai doer. A terceira lição que eu aprendo disso tudo nessa noite é que Deus nos cobrará pelo que fizermos com os talentos. Aprenda isso. Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Terceira lição que eu aprendo aqui. Eu vejo aqui os 3 homens, eles receberam talentos e foram cobrados pelo que eles fizeram com esses talentos. Entenda uma coisa: receber talentos é também receber responsabilidade. Amém. E eu olho para o último rapaz que recebeu o seu talento. Apesar de ter conservado o seu talento, ele recebeu uma dura cobrança por não tê-lo multiplicado. Por não tê-lo multiplicado. Algumas vezes eu questionei a minha esposa: pô, você é pastor, você vai lá buscar o pessoal, deixa lá o irmão Derlei que gosta de fazer isso também, deixa outra pessoa fazer. Eu disse: não, eu gosto, eu amo fazer isso, eu gosto. Então é um dom que ela tem. Com chuva, com sol, ela está lá. Sai cedo, deixa todos os seus afazeres. E sabe o que acontece? O talento dela tem multiplicado. Tem multiplicado. As pessoas têm procurado ela para ela confeccionar o seu talento, o seu material. Você observou aqui, nessa terceira lição, eu vejo que o Senhor desse servo, ele foi severo com ele. E sabe o que aconteceu? Ele tirou tudo o que ele tinha de talento, deixou o camarada sem nada. E sabe para quem ele deu? Para quem tinha mais. Sabe por que muitas pessoas não são bem sucedidas? Porque não praticam o talento de Deus. O que é? Quais são esses talentos? Vamos tentar colocar alguns aqui. Eu recebo, quando eu entendo a palavra de Deus e aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu entendo que Ele me perdoou. Então, se Ele me perdoou, eu também posso perdoar outras pessoas. Quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, eu aprendo que pelo seu amor, Ele deu a sua vida por mim e por ti, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância.
eternamente. Então, se ele fez isso e eu sou o seu seguidor, eu também tenho que ter a mesma coisa, o mesmo amor. Amar, porque é um amor que constrange. Eu vejo Jesus, isso é uma pregação que eu vou trazer na sexta-feira que vem. Eu vejo Jesus conversando com Pedro. Pedro era aquela pessoa que tinha um temperamento lá sanguíneo. Era muito pusilânime, muito instável. Uma hora ele estava nervoso, daqui a pouco ele estava leve. Uma hora sorria, já estava virado. Ele não tinha estabilidade. Todas as vezes que Pedro fazia alguma coisa errada, Jesus olhava para ele e dizia: Pedro, não faça isso. Toma cuidado, não é assim. Eu nunca vi Jesus chicoteando Pedro, dando pancadão em Pedro, ou dizendo que Pedro não vale a pena. Meu irmão, se Jesus não acreditasse em você, você não estaria aqui hoje. Glória a Deus. Você pode sair dessa inércia que você se encontra se você desenvolver os talentos que Deus te deu, se você desenvolver essa capacidade que Deus te deu. Nós precisamos aprender isso. Você gostaria que Deus fosse severo contigo, tirando tudo que você tem? Você tem sido fiel com Deus? Olha o que respondeu Mateus capítulo 25, versículo 26 a 28, ele diz: Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Olha só a resposta: tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Sabe quando você será bem sucedido? Quando você realmente tomar uma decisão com Deus de ser fiel com Ele. Teve uma época da minha vida, eu sempre fui um cara muito nervoso, infelizmente. Hoje, graças a Deus, eu tenho um domínio, 60% dominado, 80% de domínio, sobre essa vontade da carne de ficar nervosinho por qualquer coisa. E eu era tão irado que dava soco nas paredes, a parede fica toda lá quebradinha. As mãos ficavam estouradas, mas a parede também. E hoje, irmão, graças a Deus, é um pouco diferente. São os joelhos que se estragam quando eu fico nervosinho. Glória a Deus. Porque ao invés de bater na parede, eu coloco eles no chão por um determinado período e judio deles. E quando eu me levanto, irmão, do caminho, aquela ira sai. Deus foi severo com esse moço e tirou tudo que ele tinha. Será que você se encontra na situação desse moço? Não quer produzir o talento? Como você está? Como está a sua condição espiritual? Você está vindo aqui só para satisfazer a sua vontade, dizer que é crente? Ou você tem um firme com um propósito com Deus e você quer alcançar o céu? Como você está com Deus? Quantas oportunidades eu neguei para fazer o Evangelho, para estar aqui? Eu sempre falo, para a honra e glória do Senhor Jesus, irmão, eu não tenho salário da igreja, eu não tenho interesse em ganhar dinheiro aqui, muito pelo contrário, já investi mais do que devia, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, por gratidão a Ele, a Ele unicamente. Mas nós estamos aqui porque nós entendemos na nossa vida de que nós precisamos tomar uma posição com Deus, e custe o que custar, eu tenho que seguir firme com Deus. Foi o que ele falou na carta de Tiago, capítulo 4, se não me engano, versículo 7 por aí. Ele diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É assim que nós ganhamos batalha. Isso é desenvolver o talento, acreditar na poderosa palavra de Deus.
não no que as pessoas falam. É isso que eu e você precisamos fazer. Quem sabe você se encontra numa situação de dificuldade intensa em todas as áreas da sua vida. Não tem mais paz dentro da casa, o casamento está se acabando, a vida profissional não foi ainda realizada, não alcançou os objetivos que gostaria, está endividado. Quando senta na mesa tem que comer metade do pão só, porque se comer a outra metade falta para amanhã. Nesta noite Deus está te dando uma oportunidade para que você se arrependa, que tome uma decisão de ser fiel com Ele. Não porque eu quero, porque Ele quer. Mas isso não é imposto, é orientado pelo Espírito, como nós estamos fazendo agora, para que você deliberadamente tome essa decisão. Não para alimentar o sentimento dos outros. Seja você mesmo nessa noite. Tome uma decisão diante de Deus. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Judas também aceitou o convite de Jesus, mas o traiu. Pedro também aceitou o convite de Jesus, mas negou-o por algumas vezes. Precisamos nos arrepender, irmãos, e sair longe de toda aparência do mal. Algumas vezes eu tive dificuldades com o meu irmão mais novo, ele aceitou a Jesus também. E hoje já, infelizmente, encontra-se falecido. E algumas vezes ele achava que, por ser meu irmão, ele podia me questionar em alguns assuntos, e achava que o que ele estava falando era certo. Mas infelizmente, por causa do seu erro e da sua não obediência, a morte o visitou mais cedo. Está lá, Romanos, se não me engano, no capítulo 8, fala para nós. Alguém poderia confirmar para mim? O salário do pecado é a morte. Um homem de 36 anos que poderia viver mais, mas infelizmente optou pelo lado da mentira. Eu acho que é, se não me engano, é 8:13, dá uma olhada para mim. Poderia viver mais. 8:13? É 8:13? Mas não viveu mais. E 2 dias depois de ter completado 36 anos, ele faleceu. A minha tradução é diferente, mas eu creio que talvez seja essa. Só confirma para mim, não, o salário do pecado é morte, mais ou menos isso, não? É semelhante, mas não é isso. É semelhante? Mas deve estar perto, então fala aí, por favor. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém? Se sacrificardes, Certamente vivereis. você entendeu? Fuja de toda a aparência do mal. Não fica nela. Algumas vezes o meu irmão tentou me querer influenciar. Aqui não. Mas eu sou seu irmão, você pode ser o meu irmão. Assim como todos vocês aqui são meus irmãos em Cristo Jesus. Mas a verdade, ela tem que prevalecer nas nossas vidas. Porque o que interessa para Deus são talentos. E um dos talentos é as atitudes nossas diante da sociedade. Eu tenho que me esforçar para fazer o melhor. E quando aceitamos a Jesus, a nossa vida social muda. O nosso rol de amizades muda. E isso é automático. As pessoas parecem que não gostam mais da gente, mas não é isso. É que as trevas não combinam com as luzes. E nós precisamos nos colocar em lugar de cristãos.
e com a nossa luz iluminar essas pessoas, orando, jejuando por elas, amando elas, liberando perdão, para que o Espírito de Deus as convença de todos os males e elas aceitem a Jesus como Senhor e Salvador. Caso contrário, é dar murro em ponta de facas, é querer enxugar gelo. Que nesta noite eu e você possamos entender esse mistério. E antes de tomarmos a Santa Ceia, que ainda dá tempo, eu desafio você nessa noite se colocar de pé, por favor. Pessoal do louvor, rapidinho aqui, por favor. Como está você com Deus? Os teus talentos, você tem empregado realmente? Você tem empregado? Você está desenvolvendo seus talentos?